Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Estou aqui para mais um estudo da palavra e vamos, desta vez, falar sobre o Sermão do Monte, que está escrito no 5º capítulo do livro de Mateus, Novo Testamento. Eu estou aqui também com o celular pronto, porque nós vamos gravar um áudio para o nosso grupo de estudo, que ocorre às sextas-feiras. Então nós preparamos um áudio e deixamos no grupo. Esse vídeo irá para o nosso canal no YouTube e o áudio eu vou colocar no grupo, tá certo? Inclusive, aproveitando, eu gostaria de convidar você que está me ouvindo e quer ter mais proximidade com a palavra, que quer ter um entendimento maior e melhor, uma interpretação mais adequada da palavra, convido você a vir conosco nas sextas-feiras, às 19h30, ao vivo. Nós estaremos junto com todos os participantes do grupo e pode vir qualquer pessoa, tá? Pode ser de qualquer denominação, qualquer igreja. Nós queremos mais trabalhar a palavra de Deus para que ela possa ser compreendida da melhor forma. E você é bem-vindo ao nosso grupo, tá? Principalmente você, se tiver alguém que esteja precisando de ouvir a palavra, que esteja querendo, que não tenha condições de ir à igreja, ou que não queira ir a uma igreja, que esteja desigrejado, que não esteja na igreja. Então eu convido você a vir conosco. Sexta-feira, 19h30, uma horinha, 19h30 às 20h30, nós vamos estar juntos, trabalhando e conversando mais, entendendo mais a palavra de Deus, tá certo? Eu vou passar meu número, o número que é exclusivo para esse tipo de trabalho, e aí você pode me mandar um alô, e a gente vai te colocar no grupo de estudos, e na sexta-feira você vai poder participar conosco, tá certo? Anota aí, 819-9453-2586. Vou repetir, 819-9453-2586. Esperamos por você, vem conosco também. Vou botar para gravar agora esse áudio, né? Eu estava aqui esperando para a gente poder fazer o início, tá certo? E a gente vai fazer a gravação desse áudio aqui que a gente está fazendo o estudo, ok? Vamos juntos gravando, vem conosco. Bom, como eu falei, nós vamos fazer um estudo sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, um sermão que está registrado no livro de Mateus, 5º capítulo, e que tem uma história muito forte, um ensinamento, as características que um cristão deve ter. Jesus ensina isso. A vontade dele era que nós fôssemos iguais a ele. Então ele dá todas as orientações de como nós podemos ser. E aí a gente precisa compreender por dentro isso, para que a gente possa ter uma certeza, um entendimento mais adequado da palavra. Diz assim o Sermão do Monte, 5º capítulo, Mateus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Vou fazer uma pausa aqui, porque nós vamos fazer uma introdução, falar sobre o contexto desse monte, desse sermão. Jesus levou esse discípulo para uma espécie de retiro. Eu posso dizer que foi o primeiro retiro da história. Ele levou as pessoas ali para poder ensiná-los, para poder passar para ele algumas orientações. E esse monte, o Monte das Beatitudes, ou o Monte das Bem-aventuranças, esse
o monte ficou assim conhecido por ser o local escolhido por Jesus para ensinar os seus discípulos. E, na verdade, aqui os discípulos não são os 12 apóstolos, são os 12 apóstolos mais as pessoas que o seguiam, tá certo? Alguns historiadores determinam a localização do monte entre as cidades de Tábica, ou Tabica, uma área situada na costa noroeste do Mar da Galileia, e Cafarnaum, que está localizada na costa ocidental do Mar da Galileia, na fronteira das duas tribos antigas de Zebulon e Naftali. Estes historiadores, dizem que esse foi o local descrito na Bíblia e que hoje abriga, na verdade, uma igreja, uma pequena igreja, a Igreja das Beatitudes, que foi construída em 1938, e alguns jardins embelezando o local, tá certo? Continuando aqui, a gente vê as bem-aventuranças, Jesus ensinando. E eu gostaria que a gente começasse com uma reflexão. O que Jesus desejava com esses ensinamentos? Vamos começar pensando isso aí, abrindo a mente para isso. Jesus profere lições de conduta e moral, ditando os princípios que normatizam e orientam a vida cristã. Ele estava iniciando o ministério dele e ele estava mostrando como deveria ser as pessoas que queriam ser igual a ele. Os ensinamentos podem ser considerados aqui como um resumo dos ensinamentos de Jesus a respeito do reino dos céus, ao acesso ao reino, como a gente pode ter acesso ao reino, e da transformação que esse reino produz, ou que pelo menos deve produzir na gente. Jesus ensinava aos seus discípulos visando uma transformação pessoal. Jesus queria que todos compreendessem qual era o sistema de valores de moral, de conduta moral, que todos os seus seguidores teriam que ter. E ainda que depois que entendessem isso, pudessem aplicar na sua vida pessoal. Isso é muito importante. Nós devemos sempre ler a palavra para que ela produza uma transformação na gente, primeiramente. E a partir de nós, uma transformação no mundo. Se assim não for, você só estaria passando as folhas da Bíblia e não conhecendo a palavra como realmente ela está te ofertando, o ensinamento. Cada palavra dita por Jesus estava treinando, habilitando, instruindo e preparando seus discípulos. Preparando para que eles se tornassem resposta ao mundo e que fossem agentes de transformação por onde passasse. É isso que ele espera de nós também. Jesus queria que os ensinamentos fizessem com que as pessoas pudessem ter atitudes iguais a atitudes que ele tem, as atitudes dele, fossem semelhantes a ele. Ele desejava que todos fossem parecidos com ele. Então é importante esse ensinamento, esse entendimento desses ensinos. Nós sabemos que todas as pessoas, em um momento ou outro de sua vida, ela passa por aflições e por angústias diversas. Vejam como é importante que a gente compreenda bem a palavra. Porque essas pessoas vivem atormentadas com grande sofrimento, com uma dor profunda. E que sem o entendimento da palavra, elas não reconhecem, não têm o verdadeiro conhecimento
de que Jesus é a esperança viva, que Jesus é o Senhor que pode mudar e transformar toda a vida da pessoa, não mudando como ela deseja que seja, mas mudando ela para o que ela está enfrentando, para as adversidades que ela tem. Isso é muito importante. Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar. Quando você tem Jesus em sua vida, em seu coração, ele transforma você para as adversidades. Também pode haver transformação dessas adversidades, milagres, e elas podem se transformar em bênçãos na tua vida. Mas ele começa mudando e transformando você, para que você tenha uma visão diferente sobre as adversidades. Por isso é importante o conhecimento da palavra. Quando você não tem as expectativas confirmadas, você entra num processo de frustração que pode chegar a ser crônico. E esse processo vai levar você a uma possível depressão. É à beira de uma depressão iminente, porque isso é o começo do fim. Existem pessoas que estão num momento de depressão tão profundos que passa pelo suicídio, quando não obtém sucesso, né? Se a gente pode falar dessa forma, nesse pleito. Ou seja, terminam se suicidando. Então, para que a gente não passe por isso, para que a gente não chegue nisso, é preciso que a gente tenha uma expectativa real, uma perspectiva a partir da esperança viva que é Jesus em nós. Entende? Por esta razão, eu acredito piamente, acredito muito que esses estudos podem transformar, podem dar uma satisfação plena sobre a palavra, sobre a Bíblia, e isso pode fazer uma diferença que vai nos conduzir para um crescimento espiritual verdadeiro. Então, eu quero iniciar, depois dessa introdução, lendo as bem-aventuranças aqui. Vou começar lendo para a gente poder depois falar um pouco sobre cada uma, tá certo? Acompanhe comigo. No versículo 3 diz assim, de Mateus 5: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Jesus finaliza com um outro que é de fundamental importância para nós. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Oremos. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, queremos te agradecer por esse momento, Senhor, queremos te agradecer por estar aqui conosco. Queremos te pedir, Senhor, que o Espírito Santo conduza esse estudo, que possa trazer para todos nós, a partir desses versículos, desse capítulo, um entendimento maior da tua palavra e das características que um cristão deve ter. Continua conosco, abençoa todos que estão nos ouvindo e que todos possam abrir a mente e o coração e ter o entendimento da tua palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço desde já.
Amém e amém. Pois bem, queridos, Jesus antecipa aqui alguns acontecimentos futuros, né, em que os discípulos seriam perseguidos. Ele já estava criando uma expectativa em cima disso. Um cristão deve ter atitudes semelhantes a Jesus Cristo. Cristão significa exatamente isso, ser semelhante a Cristo. E assim, nós seremos bem-aventurados. Bem-aventurados por estar sendo humildes de coração, por chorarmos sensibilizados pela dor do outro, pelo reconhecimento da graça de Deus, pelo entendimento de que somos pecadores. Por sermos mansos, seremos bem-aventurados. Por termos domínio próprio, por lutarmos cobrando e desejando justiça. Não a justiça desse mundo, mas a justiça de Deus. Por sermos de boa índole, por termos um caráter benévolo, humano, por sermos limpos de coração, por não desejar nem maquinar o mal contra ninguém, por sermos pacificadores que conseguem se controlar, pelo menos na maioria das vezes, e não sermos agressivos com ninguém. Nós não podemos perder esse domínio próprio. Eu sei que, como pecadores, nós estamos sempre com possibilidade de ter um momento de perder as estribeiras, como o pessoal fala, né? De terminar reagindo de forma inadequada. Mas isso deve ser raro, não a regra, mas a exceção da nossa vida. Por isso que, na maioria das vezes, e não sempre, porque nós sabemos da nossa natureza pecadora e do que isso pode fazer na vida de uma pessoa que está caminhando com Cristo. O inimigo ataca exatamente por ali. Que nós vamos ser bem-aventurados também por conseguir levar amor, paz, alegria por onde nós estivermos passando. Dar esperança pelas nossas palavras às outras pessoas, mas principalmente pelas nossas ações. Que falemos, que agimos tão alto que o que falemos não seja tão ouvido. Que o que a gente praticar seja mais forte do que aquilo que a gente fala. A confirmação do que a gente fala é a prática do que a gente está dizendo. Ocorre isto a partir do momento da nossa conversão. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós entregamos as rédeas da nossa vida a Deus, nós nos transformamos, mas não de imediato. Nós vamos gradativamente, diariamente, momento a momento, mudando o nosso ser, nos moldando a uma nova condição de visão, de entendimento da vida e do próprio Deus. Nós vamos nos aproximando e conhecendo mais dele. De viver para o reino e para a sua obra. Essa é uma condição importante para o cristão, porque ele estaria com a oportunidade de praticar aquilo que ele acredita e aquilo que ele propaga, aquilo que ele professa. Isto é o que Jesus espera de cada um de nós, meus irmãos. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Essas são as bem-aventuranças. Se nós conseguirmos entendê-la, nós vamos poder viver um momento de cristianismo na nossa vida e na vida de quem a gente consegue alcançar.
Eu quero dar início a algumas questões para poder explicar um pouco melhor cada palavra ali usada. Quando ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, em algumas versões fala humildes, né, como essa que eu li aqui agora, mas em algumas fala pobres de espírito. O que significa ser pobre de espírito? Por que é importante que sejamos humildes e como podemos nos tornar humildes para com os outros? Os humildes de espírito são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual. Reconhecem e procuram com humildade a graça de Deus. Eles sabem que todos nós, como pecadores, somos fracos espiritualmente, mas que nos tornamos fortes quando estamos na graça de Deus, na presença de Deus. Então, quanto mais você está próximo a Deus, mais forte você fica. A tua fortaleza é Jesus, é Deus contigo. Se nós pensarmos assim, se nós vivermos assim, nós vamos ter momentos de fortalezas que superam os momentos de fraqueza em nossa vida. Isso contribui para que a gente possa não entrar em depressão, não ter frustrações, grandes frustrações, porque a frustração é algo que a gente espera além da realidade. Então, quando a gente entrega nas mãos de Deus, o que vem a gente abençoa e a nossa expectativa está nele. Amém? Então, ser humilde de espírito é entender que a nossa fraqueza, ela só se transforma quando nós estamos com Deus. É ter e reconhecer com humildade a graça de Deus em nossa vida. Amém? Outra coisa, quando ele falou dos que choram, o que ele queria dizer com isso? Ele está trazendo aqui a ideia de que as pessoas devem viver consternadas, chorar por tudo, viverem se lamuriando e se vitimizando? Não, ele não fala dessas pessoas. O que ele está querendo dizer, na verdade, é que a pessoa deve passar por um arrependimento. E o choro é de arrependimento. É chorar porque ele sabe que errou. É chorar porque ele reconhece que é um pecador. É chorar pelos seus pecados. É ter um arrependimento verdadeiro. E essas pessoas se humilham perante Deus, demonstrando o reconhecimento da sua condição, da sua natureza. Esses que choram assim, se humilhando a Deus, esses verão a Deus. É querer mudança e desejá-la. E desejar também a graça de Deus na sua vida. Essas pessoas serão diferentes, né? Diferenciadas, porque essas verão a Deus com certeza. E elas são quem? Nós. Esta é uma das características do cristão. Todos nós devemos ser assim. Ele ali está falando de características, mas se refere a todas elas a nós. Nós podemos juntar como um grupo de características cristãs. O que significa ser manso? O que ele falava sobre ser manso, ser afável, benevolente, né? E como podemos desenvolver essa mansidão? O que seria ser manso? Claro que a gente tem uma ideia de que manso é aquela pessoa calma, que é aquela pessoa que não explode sem mais nem menos, que tem uma paciência que chama paciência de Jó, né? Tranquilidade, calma. A palavra manso, ela não se refere à fraqueza, mas a uma energia controlada. Nós devemos
controlar, ter um domínio próprio das nossas emoções. Nós devemos ter um controle tal que não nos faça reagir de forma soberba, de forma violenta contra ninguém. A palavra, ela, na verdade, traz por trás humildade e autodisciplina. Então, o manso, ele deve ser humilde e ter uma autodisciplina que vai fazer com que ele mantenha um controle muito grande sobre a vida dele, as reações dele, as ações dele. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é por que precisamos da misericórdia do Senhor e como podemos ter misericórdia para com os outros. Diz a palavra aqui, Jesus ensinando no versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Como nós podemos ser misericordiosos e o que seria a misericórdia de Deus para conosco? Vejamos, Deus conhece nossas fraquezas, conhece os nossos pecados. Ele demonstra misericórdia quando perdoa nossos pecados e nos ajuda a voltar a viver com Ele, né? Com uma condição de tê-lo em nossa vida e ter a sua presença constante. Essa misericórdia muda o nosso temperamento, a nossa visão, nosso coração, a nossa mente. Misericórdia é tratar uma pessoa mais compassivamente do que ela merece. Isso é possível em nós? É possível. É possível a partir, por exemplo, da expiação de Jesus Cristo. O que é expiação? O que foi a expiação de Jesus Cristo? Foi a penitência que ele pagou, o castigo que ele teve sem ser dele. É o cumprimento da pena quando ele morreu lá na cruz, ressuscitando 3 dias após, mas quando ele morreu lá na cruz, por você, por mim, por nós. Isso é expiação. Ele pagou uma pena que não era dele. Isso é ter misericórdia para com o outro. Isso é se entregar para o outro. Dar sua vida pelo outro. E a partir do momento em que nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, o controle da nossa vida a Ele, certamente iremos mudar nossos pensamentos e nossas atitudes e iremos passar a ser mais misericordioso com o nosso próximo. Até por agradecimento a Deus, por agradecimento a Jesus, pelo que Ele fez por mim e por você. Nós devemos ser misericordiosos para com as outras pessoas. Amém? Outro ponto bastante importante é a questão de ter um coração puro. Como podemos purificar o nosso coração? Quem tem um coração puro? Todo aquele que não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Sua palavra é sim, sim, não, não. Não maquina o mal contra o próximo, não tem soberba. Vê o outro como seu irmão e produz o que tiver ao seu alcance para melhorar a vida do próximo, para levá-lo verdadeiramente a Cristo. O apóstolo Paulo descreve, mesmo que por outra razão, essas características em Filipenses 4:8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso se ocupe o vosso pensamento.
essas características podem funcionar para alguém que tem um coração puro. Em Salmos 24, 3, 5, Davi escreve: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Nós conhecemos Davi e sabemos que ele cometeu vários pecados, mas era considerado como sendo um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Pecador igual a nós também somos pecadores, não somos melhores. Às vezes nós olhamos algumas coisas que Davi fez e pensamos, poxa, Davi era meu herói, de repente, né? A gente tem aquela ideia, e ele foi um humano, foi igual a nós, mas era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração contristado. Ele reconhecia os erros que ele cometia, os pecados dele, e quando era confrontado, ele não fugia, e ele assumia e pedia perdão a Deus. Isso é ter um coração puro. Ele, apesar de ser um coração que maquinou, que fez alguma coisa errada, a essência dele não era essa. Houve também um momento em que Deus mandou o profeta Samuel ungir Davi, né, para que Davi fosse o próximo rei. Nesse momento, saía de Saul o Espírito de Deus para ficar com Davi. E Davi então iria crescer e ser rei. E diz assim a palavra: e quando este for retirado, levantou-lhes como rei a Davi. Quando Saul sair, Davi seria rei. Ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração. Davi, segundo o coração de Deus, que executará toda a minha vontade. Isso está em Atos 13, versículo 22. Em 1 Samuel 16, versículo 7, está escrito: agora nós vamos entender por que Davi, mesmo cometendo tantos erros e tantos pecados, ele ainda era visto por Deus como um coração diferente. Porém o Senhor disse a Samuel, quando Samuel foi ungir, o primeiro filho de Jessé que chegou era um homem estarrão, né, forte, bonito, e chamou a atenção de Samuel, que certamente imaginou: esse é o futuro rei. E aí Deus chama Samuel e diz: não é assim. Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Deus havia rejeitado aquele irmão de Davi. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E o coração que ele viu, que chamou a atenção dele, era o de Davi, que não estava naquele momento ali, né? Aí Deus diz que ainda falta, Samuel manda buscar Davi, que está pastoreando as ovelhas, e quando ele chega, aí Deus diz: é esse, unge-o, porque eu o escolhi. Jesus também fala sobre perseguições. Os justos serão perseguidos. Mas como devemos reagir às perseguições? Você vive perseguição hoje na sua vida? Você sofre por alardear essa sua fé? A causa da perseguição, normalmente, é lealdade, fidelidade a Jesus. Principalmente naquele caso lá. A busca por
justiça e transformação da mente das pessoas, essa é uma outra causa, a partir da pregação da palavra. Nós vemos hoje que o evangélico está sendo muito perseguido. Exatamente por isso, pela possibilidade de transformação que a palavra dá na pregação para aquelas pessoas que estão no mundo. Como devemos reagir a isso? Entregando a justiça nas mãos de Deus. Porque ele diz em Levítico 19, versículo 18, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, Deus está dizendo aqui, você não pode se vingar. Só ame. É isso que você tem que fazer. Você não pode querer dar a contrapartida. Fazer igual que eles estariam fazendo com você, ou comigo, ou conosco. Em Deuteronômio 32, versículo 35, parte A, diz assim, a mim pertence a vingança e a retribuição a seu tempo. Entenda, a Deus pertence a vingança. Ele sabe como vai vingar. Vingar a mim, vingar a você, vingar a todos que estariam sofrendo por isso. E ele sabe o tempo que isso irá ocorrer. Nós não devemos tomar para nós isso. Porque a vingança pertence a ele. Quando nós queremos nos vingar, nós estamos querendo tomar o lugar de Deus. Ele próprio falou, é dele a vingança. Não cabe a mim nem a você se vingar. Quando nós queremos fazê-lo, ou quando nós o fazemos, nós estamos tomando o lugar de Deus. E isto é pecado. Ele vai requerer de você. Por fim, meus irmãos, Jesus declara aos seus discípulos que eles serão sal e luz. E a luz do mundo. O sal da terra e a luz do mundo. O que ele queria dizer com isso? Como podemos agir para sermos considerados sal e luz na vida das pessoas? Essa metáfora do sal e luz demonstra a influência benéfica que ele espera que nós sejamos, à medida que penetramos nessa sociedade, nesse mundo. A transformação que nós causamos é transformação boa. E a condição de transformação, ela deve passar a levar a pessoa a refletir sobre Deus e, conhecendo os evangelhos, conhecendo Jesus, verdadeiramente, a entregar sua vida a Ele, para que haja salvação pela transformação da mente e do coração de cada uma delas. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você está sendo sal e luz na vida das outras pessoas? O Sermão do Monte, essas bem-aventuranças aqui ditas, elas representam para nós, a partir de agora, uma condição especial. Nós precisamos penetrar profundamente nessas palavras, conhecendo e trabalhando ela em nossas vidas, para podermos fazer diferença no modo de agir e de pensar da outra pessoa. Ela precisa fazer uma diferença na minha vida, no meu coração, na minha mente, para que isso possa ser multiplicado, repercutido na vida da outra pessoa. Eu queria deixar uma frase para finalizar. Eu queria que essa frase ela fosse uma frase dita por você durante todos os anos da sua vida, todos os dias.
É assim, Jesus me convida hoje para 3 pontinhos. O que é que Jesus está esperando de você? O que é que você imagina que você pode fazer na obra do Senhor? Pense nisso. Produza a partir disso algo de bom para sua vida, vida cristã, e para a vida das outras pessoas. Tá certo? Nós devemos agir, pensar, viver como verdadeiros cristãos, semelhantes a Cristo, porque se nós entendermos essas bem-aventuranças na nossa vida, a gente vai trabalhar de forma mais adequada, com excelência na obra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vou orar para finalizar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, que essas palavras, Senhor, que este estudo possa representar uma condição de reflexão e transformação na vida de quem os ouve, de quem os vê, de quem os estuda a palavra, Senhor. Que isso possa mudar a atitude delas para com o mundo, a visão dela para com o próximo, a condição dela de trabalhar na tua obra, meu Deus. Que tu possas praticar nelas aquilo que Jesus ensinou para todos nós. Que ela possa ser humilde de coração, um coração segundo o coração de Davi, segundo o que tu espera de todos nós, Senhor. Igual ao coração de Davi, que é o que tu espera de todos nós. Trabalha em minha vida, Senhor, protege-nos, guarda, Senhor, de todas as ações do inimigo, esteja alimentando, meu Pai, todo esse trabalho que estamos desenvolvendo para que possamos alcançar mais pessoas. Eu te peço, é o que te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, hoje, que reina hoje e sempre. Amém. Amém.